Esse aqui já muda também, a gente vai usar um pouquinho também a regra da cadeia para poder derivar, tá? Nesse caso aqui, ó, vamos lá, vamos só voltar aqui com a equação do plano tangente. Por que eu tô colocando o plano tangente em todas? Para facilitar o entendimento de vocês. Então, sempre eu voltando com a equação, quando eu escrevo a equação, eu lembro tudo que eu preciso calcular, tá? Ou se eu já tenho algo calculado, que a gente vai começar a ver isso agora. Então, a gente vai começar a mudar algo um pouquinho aqui. A equação sempre nos ajuda a nos direcionar o que temos que fazer. Aqui, olha, eu preciso o F no ponto. O F no ponto ele já está calculado aqui, ó. Já foi dado. Então, nesse caso, a gente só vai... O primeiro item, que é encontrar F de x0 e y0, ou seja, que no nosso caso ele é igual a F de 1 e 0, ele é 0, já foi dado. Então, eu não vou fazer conta nenhuma, tá? Eu vou simplesmente pegar o valor que já foi dado. Se eu calcular, se eu substituir aqui, ele vai dar exatamente isso, tá? Por quê? Vamos lá, só para lembrar para vocês. Eu vou estar calculando, no caso é 1 e 0. Se fosse 0 e 0 não ia existir. Eu tenho 1 e 0. Eu vou lá, ln de 0 ao quadrado, aliás, de 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Então, eu vou ter ln de 1 ele é 0. Ah, mas eu preciso calcular? Quando é dado, eu não preciso calcular, tá? Eu já venho aqui, já pego aqui direto. As derivadas, eu preciso calcular. Porque as derivadas não foram dadas. Então, eu preciso calcular as derivadas, tá? Então, eu vou calcular a derivada de x da função em relação a x. Lembrando que a derivada parcial, a derivada de, vou até colocar aqui, olha, um parênteses, tá? Para vocês lembrarem. ln de x, quando eu derivo, 1 sobre x, que multiplica a derivada de x. Isso é sempre o ponto de z, valor de z. Exatamente, o Danilo, tá? Então, aqui só uma observação. Então, é essa aqui que eu vou estar usando, tá? É essa propriedade que eu vou estar usando para derivar. Então, vai ficar 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, que é o argumento da função, vezes a derivada de x ao quadrado mais y ao quadrado em relação a x, que é 2x. 1 vezes 2x vai ficar 2x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, aqui eu tenho a derivada da função em relação a x. Vou calcular a derivada da função em relação a y, tá? Vou usar a mesma propriedade, então vai ficar 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, vezes a derivada de x ao quadrado mais y ao quadrado em relação a y, que é 2y. 2y vezes 1 vai ficar 2y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, aqui a gente tem a derivada parcial da função em relação a y. Então, nós temos já as derivadas parciais, agora precisamos calcular o valor numérico dela. Então, que é o terceiro item que a gente calcula, tá? Que é o valor numérico das derivadas.
tá? No ponto, que no caso aqui é 1, 0 e 0. Então, eu vou calcular, eu vou pegar, tá? A função, a derivada, x0 e y0, em relação a x. Então, vai ficar duas vezes, a minha função em relação a x está aqui, 2 vezes x vai ficar 2 vezes 1, sobre x ao quadrado, 1 ao quadrado, mais y ao quadrado, vai ficar 0 ao quadrado. No caso, eu vou ficar 2 sobre 1, porque 2 vezes 1 é 1, 1 ao quadrado é 1, que ele é 2, tá? Vou calcular a derivada agora parcial no ponto, ou seja, o valor numérico do ponto 1 e 0, em relação a y. Em relação a y, eu tenho 2 vezes y, então vai ficar 2 vezes 0, y vale 0. Eu tenho 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado, então eu vou ter o quê? 0 sobre 1. 0 sobre 1, ele é 0, tá? Indeterminação é quando o 0 está no denominador. Se fosse 1 vezes 0, 1 dividido por 0, no caso aqui, olha, seria uma determinação. Diferente do que nós achamos aqui. Nós achamos 0 dividido por 1. Então, denominador diferente de 0, resultado da divisão é 0. Bom, então nós já temos todos os valores. O quarto passo é eu substituir na equação do plano tangente, tá? Então, aqui, olha, o quarto passo, eu tenho lá o valor de... Eu tenho lá f de x0 e y0, mais a derivada parcial no ponto x0 e y0 em relação a x, x menos x0, mais a derivada no ponto em relação a y, y menos y0. Tá? Então, a minha derivada parcial aqui, os valores aqui numérico, tanto da derivada parcial quanto a da função, nós já temos, então eu vou lá buscar. O da função, ele é... Gente, eu troquei a página, deixa eu voltar aqui de novo, tá? Eu vou vir aqui, olha, 4, que lá eu vou apagar depois para vocês, tá? Então, eu vou colocar lá o π, xy, f, x0 e y0, mais a derivada parcial de f, tá? Em relação a x, x menos x0, mais a derivada em relação, parcial em relação a y no ponto, x0 e y0, y menos y0. Eu vou lá buscar os valores numéricos agora. Então, o f de x0 e y0, ele é 0. Então, vem aqui e coloco 0. Mais a derivada da função em relação a x, em relação a x é 2. Então, vai ficar 2 vezes x menos, quem que é o x ponto? 1. Mais a derivada em relação a y, deu 0. Y menos y0, y0 é 0. Aqui a gente tem, aqui é 0, então eu não preciso escrever mais. 0 que multiplica y menos y0 é 0, eu não preciso mais continuar na nossa equação. Então, a equação do plano tangente vai ficar 2 vezes x, vai ser 2x, 2 vezes menos 1, menos 2. Então, aqui eu tenho a equação do plano tangente. Pro, de onde saiu o primeiro 0? Espera aí que eu já te mostro. Tangente a função
f de xy, que é ln, eu já esqueci, de x mais y0 no ponto 1, 0 e 0, certo? Você tá falando esse aqui? Esse daqui, que é esse valor aqui, ele é esse valor que a gente calculou aqui, ou ele é dado aqui, ó, a terceira coordenada do ponto. Ele é o primeiro item que a gente calcula. Nesse caso aqui que eu calculei, tá? Então, aqui eu tenho a equação do plano tangente para a equação ali dada, né? Da função dada no ponto dado. Se eu trocar o ponto, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar as derivadas parciais, calculada, recalcular só os valores numéricos. E aí eu vou ter um outro plano tangente, porque mudou o ponto, muda o plano tangente. Ok? Mais alguma dúvida? Não? Então, aqui, tá? Nesse exercício, a gente vai determinar também a equação do plano tangente. No caso aqui, o meu ponto é 0, 0, 0, e a minha função é x vezes cosseno de y menos y elevado a x. Bom, a gente tem aqui alguns detalhes que a gente vai estar utilizando, não posso esquecer na hora que eu vou derivar. Mas o problema é... Problema não, né? Na verdade, a maneira da gente trabalhar vai ser sempre a mesma, tá? Não vai ter mudança. Então, aqui, o que que acontece? A minha equação, só colocando a equação aqui, para fixar a equação e fixar o que que a gente precisa calcular. Então, a derivada parcial da função no ponto. O raciocínio ele é sempre o mesmo, tá? Os passos são sempre os mesmos. O que muda é a função e o ponto. Então, esses são os passos. O primeiro, que eu vou calcular o f, x0, y0, foi dado aqui, que no nosso caso vai ser o f de 0, 0, porque, ó, lembrando, aqui, olha, eu tenho meu x0, aqui eu tenho meu y0, aqui eu tenho meu z0, que ele é igual a f de x0 e y0, tá? Então, eu já tenho ele. É só eu ir lá no meu ponto e pegar que ele é 0. Não preciso mais não precisa ficar fazendo cálculo nenhum. Basta eu ir lá e pegar lá no ponto. Se não for dado, aí eu vou vir na equação, na função e vou calcular, tá? Como nós fizemos alguns só para vocês entenderem como faz o cálculo, ok? Aqui a gente tem, olha, uma observação, que é da derivada, que a gente vai estar utilizando, tá? E aqui a equação. O que, que a gente vai fazer em segundo passo? Calcular as derivadas parciais em relação a x e em relação a y, tá? Que é o que a gente vai estar colocando aqui, né, para depois calcular o valor numérico. Então, vamos colocar como segundo passo o cálculo vamos escrever bonitinho que tá feio, né? Das derivadas parciais. Bom, a gente vai calcular em relação a x, lembrando que y é constante, né? Então, aqui, olha, quando eu vou fazer esse cálculo, ele y é constante. Então, eu vou derivar x. Vai sobrar, quem que vai ficar? X vezes cosseno de y. Lembrando que y é constante. Eu derivo x.
cosseno de y, menos a mesma coisa no segundo termo. Y é constante, então eu tenho y elevado a x. Lembrando, só que e elevado a x, quando eu derivo, eu tenho e elevado a x vezes a derivada do expoente, que essa é a minha derivada, propriedade. Vai ficar quem? Quando eu derivo y, que multiplica e elevado a x. Vai ficar y elevado a x, tá? Porque o y ele se mantém, porque é constante, e a hora que eu derivo e elevado a x, vai dar e elevado a x, ele não se altera, lembra disso? Então, aqui eu tenho a derivada em relação a x. Vou fazer a derivada parcial em relação a y agora. Lembrando que agora o x é constante, né? Então, eu vou derivar x cosseno de y. Ali eu tenho que as derivadas de seno e cosseno para nos ajudar. Então, eu tenho lá como x é constante, eu vou me preocupar com a derivada de cosseno de y. Menos, então vai ficar x menos, né? Porque eu vou colocar para frente, x seno de y, né? Menos, agora eu vou derivar y elevado a x. Lembrando que x é constante, então a minha preocupação na derivada é só no y. E elevado a x. A hora que eu derivo y, ele é 1. Então, vai ficar 1 que multiplica e elevado a x. Tá? Então, aqui a gente tem as duas derivadas parciais em relação a x e em relação a y da minha função dada. Vamos para o terceiro passo, que é fazer o cálculo numérico, tá? Eu vou fazer o cálculo aqui do valor numérico. Ficou clarinho esse. Aí tem gente que vai falar que eu tô usando o que não tem tinta. Então, eu vou fazer o cálculo, tá? Do valor numérico. Das derivadas parciais. Em relação no ponto. Bom, então aqui a gente tem que o nosso ponto ali, ele é 0, 0 e 0. Então, lembrando, olha, aqui eu tenho x0, aqui eu tenho y0, que é o que não interessa. E esse é a última coordenada, é a coordenada de z0. Eu tenho a derivada da em relação a x no ponto 0, 0. Eu vou lá pegar a derivada que eu calculei, então vai ficar cosseno de 0 menos 0, que multiplica e elevado a 0. Quanto dá isso? Esqueci o de cosseno.
Se eu esquecer o cosseno, eu vou lá e faço o gráfico. Eu tenho aqui, olha, ele é limitado no -1 e no 1. -1, 1. Aqui eu tenho 0. Π sobre 2. Π. 3π sobre 2. 2π. Lembrando que é o cosseno, ele faz isso aqui, olha. Então, o valor do cosseno de 0, 0 tá aqui, o cosseno vale 1. Então, isso aqui vale 1. E elevado a 0 é 1, mas multiplicado por 0, isso aqui vai dar 0. Então, esse valor vale 1. Ok? Vamos lá agora para a segunda. De 0, 0, mas agora em relação a y. Então, eu tenho menos 0, que é o valor de x, seno de 0, menos e elevado a 0. No caso aqui, não é elevado a x, então vai ficar elevado a 0, porque o x vale 0. Nesse caso, eu não preciso me preocupar com o valor do seno, porque eu estou multiplicando por 0. 0, quando multiplica qualquer outro valor, vai ser 0. Elevado a 0 é 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, aqui eu tenho os menos aqui, menos 1. E aí, o quarto passo vai ser eu substituir esses valores na equação do plano tangente. Para eu achar exatamente qual é o plano tangente, né? A equação do plano tangente. Então, vindo para cá para vocês, só trazendo para a gente ficar mais fácil para enxergar a equação. Tá? Então, aqui a gente vai colocar agora o quê? Então, vamos achar a nossa equação do plano tangente. Buscando os valores já calculado. Então, o valor z, o f de x0 e y0, a gente viu que aqui, ó, ele tá 0. Então, eu venho aqui e faço a substituição. Mais a derivada no ponto em relação a x. Relação a x, no ponto 0, 0, deu 1. Que multiplica x menos 0, porque o nosso ponto aqui é 0, 0, 0. Tá? A derivada em relação a y, tá? No ponto, deu menos 1. Y menos 0. Aqui eu tenho 0, acabou, não vou fazer nada. 1 vezes x dá x, 1 vezes 0, menos 0. Aqui eu tenho já um zerinho aqui. Aqui eu tenho menos 1, que multiplica y, dá menos y. Menos 1, que multiplica menos 0, dá 0. Os zeros eu não preciso escrever, a gente não faz isso, né? Nós não escrevemos o zero mais, porque ele não influencia. Então, a equação vai ser x menos y. Essa é a equação do plano tangente, tá? Da função f de xy, que ela é x cosseno y menos y elevado a x no ponto P 0, 0, 0. Aqui, ó, essa daqui é simples, tá? Vamos fazer essa daqui que ela é bem simples. Eu vou colocar aqui, vou voltar
a equação do plano, porque só para lembrar, eu vou até colocar aqui, ó, Z0 mais F no ponto x0, y0, em relação a x menos x0, mais a derivada no ponto em relação a y menos y0. Olhando no ponto, aqui eu tenho x0, aqui eu tenho y0, aqui eu tenho z0. O meu z0, ele é exatamente a f de x0 e y0. Então, na resolução desse exercício, o ponto 1, que é a f de x0 e y0, ou z0, que é a f de 0 e 1, tá? Ele é 0, que foi dada aqui a última coordenada. Então, eu não preciso me preocupar em calcular, ele já foi dado. Eu vou ali no ponto e vou extrair ele, foi dado. Segundo passo, calcular derivadas parciais. Derivadas parciais, vou calcular em relação a x. E vou calcular em relação a y. Em relação a x, eu vou vir aqui na minha função. Eu tenho menos x menos y mais 1. Quando eu derivo em relação a x, só vai ter quanto? Lembrando que y e 1 é constante. Menos 1. Vou derivar minha função em relação a y agora. Eu tenho menos x menos y menos 1. Lembrando que x e 1 é constante. Menos 1. Pronto. Já calculei, já fiz o cálculo das derivadas parciais em relação a x e em relação a y. Vou agora para o valor numérico, tá? Das derivadas parciais. Então, eu tenho lá a derivada da função, meu ponto é 0 e 1, x e y, em relação a x. Vou calcular a derivada parcial 0 e 1 em relação a y. Eu vou lá, vou olhar para a minha derivada parcial em relação a x. Eu obtive menos 1. Se eu tenho menos 1, eu não tenho como substituir o valor de x e nem o valor de y. Ou seja, o valor já foi encontrado aqui, o valor numérico da função. O valor que eu achei da função é o valor numérico. A mesma coisa acontece para y, em relação a y. Eu venho aqui, derivada parcial de f de xy em relação a y deu menos 1. Eu não tenho, na minha derivada, o resultado, nenhuma termo em x nem y. Então, eu não tenho aonde substituir o x igual a 0, o y igual a 1. Então, ele vai ficar só o que tem o termo independente. Então, eu já tenho o cálculo das duas derivadas parciais no ponto. Então, sempre quando eu chegar a calcular a derivada parcial em relação a x, em relação a y, e eu obtiver uma constante, eu já tenho automaticamente o valor da derivada no ponto. Seja o ponto qual for, tá? Então, esse item 3 aqui, você fazendo direto, você pode até pular desde que você chegou numa constante aqui.
tá? E aí, a gente vai para o item 4. O item 4, ele é exatamente escrever a equação do plano tangente. Do plano tangente. A equação do plano tangente, em relação às variáveis x e y, vai ser o z0 mais a derivada da minha função no ponto x0 e y0 em relação a x, que multiplica x menos x0, mais a derivada da função no ponto em relação a y, que multiplica y menos y0. Agora, o que eu vou fazer? Eu só vou substituir para encontrar esse valor. Então, quem é o valor aqui? Z0, eu venho aqui... o Z0 é 0. Então, eu vou vir aqui e vou colocar 0. Mais a derivada da função em relação a x no ponto. Em relação a x é o menos 1. Então, eu venho aqui, olha, menos 1, que multiplica x menos x0. x0 é 0. Mais, eu vou pegar a derivada da função no ponto, em relação a y, deu menos 1. Então, eu venho aqui e coloco menos 1. Y menos y0. y0 é 1. Então, tá aqui. Vou fazer as continhas. Eu tenho mais e menos, então vai ficar menos 1 vezes x, vai ficar menos x. Menos 1 vezes 0 é 0. Não precisa escrever. Eu venho aqui, olha, menos, então vai dar, com mais vai dar menos 1. Menos 1 vezes y vai dar menos y. Menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1. Então, aqui eu tenho a equação do plano tangente. A equação do plano tangente vai ser menos x menos y mais 1. Então, aqui eu tenho a equação do plano tangente. A função z igual menos x menos y mais 1, tá? No ponto P, 0, 1 e 0. Esse mais 1 aqui, olha, eu tenho mais com menos vai dar menos 1. Menos 1, quando multiplica menos 1, eu tenho mais 1. Essa é a regra de sinal. Menos vezes menos vai dar mais. Menos vezes mais vai dar menos. Então, eu tenho que tomar cuidado com as regras de sinais. Eu não posso esquecer as regras de sinais ali. Aí, eu vou ter uma superfície e vou ter o plano com a mesma equação, com as equações semelhantes, ou assim, parecidas, vamos dizer. Mais um de uma superfície e a outra de um plano. Com significados diferentes. Mas não é regra eu ter a mesma equação aqui. Equação ser iguais. Tanto que a gente viu em outro exercício ali que não bate, né? Não tem a mesma equação. Mas pode acontecer.